Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui uma vez mais para analisar a palavra de Deus. Estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas. Dessa vez vamos analisar o capítulo 13, a partir do versículo 6 ao versículo 9. Estaremos analisando aí a parábola da figueira estéril. Jesus, ele nos contou esta parábola, nos deixou registrada esta parábola para que pudéssemos tirar proveito dela para a nossa vida. Quando ele contou ela para os discípulos, era para que eles fizessem ali uma análise, tanto os discípulos como aqueles que estavam ouvindo, para que pudesse tirar uma aplicação pessoal para a sua vida. E é isso que vamos analisar um pouco aqui neste momento que temos. Sabemos que a palavra de Deus, ela se renova e muitas são as interpretações ou aplicações que se podem tirar deste texto. Mas eu quero te convidar para analisarmos um pouco este texto, porque a palavra de Deus nos conta, eu recomendo que você leia Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9, a palavra de Deus nos conta que um homem ele plantou uma figueira e passou o tempo, ele foi buscar figos nela. Ele foi ali procurar frutos. E foi o primeiro ano, não encontrou. Foi o segundo, não encontrou. E foi o terceiro ano, e também não encontrou. 3 anos seguintes, ele esteve ali, naquele campo, junto àquela árvore, àquela plantação, para buscar fruto delas. Se esperava que ela desse fruto, pois por isso ela foi plantada ali. Mas a palavra de Deus diz que ele não encontrou, e não encontrando, ele chamou agora o responsável, o viticultor, que era responsável por cuidar daquela árvore, daquela terra, daquelas plantações. Chamou ele e disse: há 3 anos venho aqui e não encontro figo. Por que esta árvore ocupa a terra inutilmente? Observe a pergunta de Jesus. Por que ela ocupa a terra inutilmente? Ele mandou cortar aquela árvore, mas a palavra de Deus ela chama a nossa atenção nos detalhes que o Senhor Jesus nos apresenta e que muitas das vezes passam desapercebidos. Eu te convido a você refletir na palavra de Deus, sempre com a sua Bíblia aberta, para que você possa estar acompanhando. É importante nós entendermos que não havia se passado 3 anos da plantação daquela figueira. Algumas pessoas, erroneamente, podem pensar: poxa, mas plantou ali a semente, uma muda, e foi lá 1 ano, 2 anos, 3 anos depois e já queria fruto. É isso que passa a parábola? Não encontrou fruto ali, mandou cortá-la? Não, não é este o exemplo que Jesus está passando para nós. O que a palavra de Deus está mostrando que aquela plantação, aquela figueira, ela teve o tempo devido e o cuidado necessário para que ela produzisse fruto. Só que ela não produziu. Quando nós analisamos este texto da palavra de Deus, nós precisamos analisar o contexto histórico do que Jesus está falando sobre esta plantação da figueira, sobre aquela árvore plantada. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 23 até o versículo 25, que você vai encontrar algo maravilhoso aí. Porque a palavra de Deus diz que sobre a plantação de uma árvore, a palavra de Deus diz que os 3 primeiros anos não podia colher fruto daquela árvore plantada. Ou seja, os 3 primeiros anos que ela produzisse, o fruto deveria ser considerado impuro e ser deixado de lado, descartado. O 4º ano que aquela árvore iria produzir, no 4º ano, o fruto também não podia ser comido. A palavra de Deus diz que o fruto teria que ser
ofertado a Deus, ofertado ao Senhor. Então, só a partir do 5º ano é que o fruto poderia ser comido. Então, observe o que a parábola diz. Aquele homem na parábola diz que esteve ali 3 anos seguidos. Isso quer dizer que ele esteve ali no 5º ano, no 6º ano e no 7º ano de plantação daquela figueira. E ela não havia produzido nada. Ela não produziu nada para ser descartado na terra nos 3 primeiros anos. Ela não produziu nada que pudesse ser ofertado a Deus no 4º ano. E ela não produziu nada no 5º, no 6º e no 7º ano para o seu Senhor, o dono da terra, na parábola que Jesus contou. Quando nós lemos este texto e comparamos, analisando com Levítico capítulo 19, versículo 23 ao 25, nós conseguimos entender isso, que Deus havia dado tempo para aquela plantação. Deus havia dado tempo para que ela produzisse e ela não produziu. De igual forma, nós podemos dizer que ainda hoje Deus tem dado tempo às pessoas para produzirem frutos na sua casa, na plantação, na vinha dele. E infelizmente muitas pessoas não têm dado o fruto que deveria dar. Observe que nesta parábola o viticultor ele faz um apelo, ele intercede por aquela figueira e ele diz: olha, Senhor, deixa ela mais um ano que eu vou cavar, vou adubar e se ela der fruto, bem, e se não der, então mande cortá-la. Observe que ele intercedeu por aquela figueira. Agora, algo interessante, que esta parábola, ela simplesmente termina. E Jesus não nos diz nada se esta figueira da parábola, ela produziu no 8º ano ou se ela foi cortada. Observe que Jesus deixou isso em suspense. Jesus ele não concluiu o que aconteceu com aquela figueira. Mas por que Jesus fez isso? Isto foi proposital. Jesus fez isso para que hoje, nós pudéssemos analisar a nossa vida. Para que hoje, cada um de nós, pudéssemos analisar segundo a palavra de Deus, o cuidado de Deus conosco, tudo que Ele tem feito por nós, tudo que temos recebido dele, todas as possibilidades, estamos plantados em boa terra, temos sido bem cuidados pelo Espírito Santo, temos sido regados com água viva e, infelizmente, muitos ainda não dão fruto. Então, essa parábola simplesmente não foi concluída, o final desta plantação, o que aconteceu com ela, não foi concluído por Jesus para que nós pudéssemos analisar a nossa vida. Não foi dada uma sentença final e cumprida, porque foi intercedido por ela e foi dado o tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele campo em que a figueira foi plantada é a Terra. Representa a Terra, o planeta Terra. Aquela figueira, ela representa a humanidade, eu e você. Aquele dono daquela propriedade, ele representa Deus. Ele representa o autor de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Aquele viticultor que cuidava daquela figueira e que intercedeu por ela, para você entender quem ele é, eu te recomendo que você leia Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 27. E você vai ver que quem intercede por nós, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo. Então aquele viticultor, ele representa, ele tipifica o Espírito Santo.
intercedendo por aquela figueira. O Espírito Santo ainda hoje tem um cuidado especial com aqueles que estão plantados na lavoura de Deus, com aqueles que estão na casa de Deus, mesmo que sejam árvores infrutíferas, mesmo que ainda que tenha lhe dado tempo, ainda que tenha lhe dado todas as condições favoráveis para ele produzir fruto, e ele não produziu, ainda assim, o Espírito Santo continua zelando, cuidando e intercedendo por esta plantação, pedindo a Deus mais tempo para que, quem sabe, seja você que está ouvindo esta análise desta parábola, para que você dê fruto, para que alguém que está na igreja, na presença de Deus e tem todas as possibilidades de dar fruto e infelizmente ainda não produziu, o tempo já foi dado, o cuidado tem sido ministrado através de louvores, através de palavras, mensagens bíblicas, e tudo isso é o cuidado de Deus para que aquela árvore tenha condição de produzir bons frutos. E a Bíblia diz que nós, como plantação de Deus, nós precisamos dar fruto. Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, no versículo 11, nós vemos lá no início Deus dando uma ordem às árvores, às plantações, para que elas deem fruto e a semente esteja nela. Saiba que eu e você precisamos dar frutos. E estes frutos não podem ser frutos ruins, podres, frutos mortos. Precisam ter vida, precisam ter semente, porque é a semente que gera outras árvores. Não foi isso que Jesus falou? Foi exatamente isso que Jesus disse quando ele nos mandou ir e fazer discípulo. Jesus disse: ide e fazei discípulo. O que é um discípulo? O discípulo é uma semente de um bom fruto de uma boa árvore. Quando nós somos uma boa árvore, nós temos frutos bons. E o resultado destes frutos bons são almas ganhas, são sementes que são plantadas no reino espiritual, que darão novos frutos. A palavra de Deus nos mostra isso. Precisamos produzir frutos. Precisamos gerar sementes. Mas entenda que só conseguiremos gerar boas sementes se dermos bons frutos. Precisamos então produzir frutos. Deus tem mostrado o seu cuidado para conosco, para que possamos dar frutos e esses frutos se multipliquem, gerem outras sementes que gerarão outras árvores e que darão novos frutos. Isto precisa ser um ato contínuo na nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 3, o versículo 9. Dê uma analisada na sua Bíblia o que disse João Batista. João Batista disse: eis que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Deus não quer que sejamos cortados. O que Ele quer é que possamos produzir frutos. O que Deus quer de nós é que possamos dar bons frutos. Ele não quer que sejamos cortados. O Espírito Santo intercede em nosso favor, cuida, usa homens e mulheres na igreja para ministrarem louvores, para ministrarem palavras de poder, para que a sua vida seja regada com água viva, para que a sua vida receba um renovo, para que a sua vida possa produzir frutos. Não seja uma árvore infrutífera.
Analise a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Estamos analisando os evangelhos. Estamos estudando especificamente nesta série de vídeos as parábolas que encontramos no Evangelho de Lucas. Que você possa refletir sobre isso, que você possa tirar proveito disso, uma aplicação pessoal para a sua vida e que você possa produzir bons frutos. Que Deus continue te abençoando, rica e poderosamente, em nome de Jesus.